Seus artistas. Então essa foi a primeira grande transformação. Até chegar um momento em que a polícia me sequestrou no meio da rua e eu fui preso. Fiquei durante 3 meses aproximadamente, sendo cuidadosamente examinado e interrogado, e finalmente eu fui julgado inocente e me deixaram então sair da cadeia. Eu aproveitei para sair da cadeia maior, que era o Brasil naquela época. Foi curioso, né? Como o meu grupo, o Teatro de Arena, estava em Nancy, na França, então fizeram uma pressão internacional muito grande para me libertar, porque eu estava preso e o meu grupo na França. Então isso era uma propaganda contra a ditadura. Então eles resolveram me deixar ir embora, e na hora que eu ia embora, o cara que mandava eu assinar a promessa de que eu ia voltar logo depois do festival era o mesmo cara que dizia assim: olha, a gente nunca aprende o mesmo elemento 2 vezes, a segunda a gente liquida, agora assina aí que você vai voltar. É claro que eu fui embora e voltei 10 anos depois para visitar, depois da anistia. Mas o que eu quero é dizer, a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo para a família da Cecília, para as crianças do Francis. Aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus. Eu fui para Buenos Aires, em vez de voltar para cá, eu fui para Buenos Aires. E lá, Cecília é argentina, tinha a família dela lá e tudo, então era um certo apoio. Engraçado que eu fui me dar com o Boal mais depois que ele se exilou. Tornei a ver o Boal em Buenos Aires. Eu me lembro muito, aí a gente já tinha se casado com a Cecília, tinha constituído família em Buenos Aires. Ele era, além do trabalho com teatro, ele participava muito da vida política lá, era uma época muito efervescente, né, porque o Brasil já vivia sob a ditadura, a Argentina ainda era um país democrático e muito politizado. Me lembro muito disso, do Boal me levar para reuniões com estudantes e não sei o quê, havia umas palestras muito incendiárias, assim. E ao mesmo tempo o Boal já estava com aquela coisa do teatro invisível, daquelas cenas de teatro que eram montadas no meio da rua, que as pessoas não sabiam se era teatro ou não era aquilo muito interessante. Acho que era um pouco o embrião do que ia ser o teatro do oprimido. E lá a gente preparou uma peça, porque eu gostava muito de ir para a rua também, fazer coisas na rua e tudo. Preparamos uma peça que era sobre uma lei argentina, que era muito bacana, que dizia que nenhum argentino devia morrer de fome. Então qualquer argentino que tivesse fome tinha o direito de entrar em qualquer restaurante, pedir qualquer coisa para comer, menos vinho e sobremesa. E aí ele podia mostrar a carteira de identidade e estava bem, quer dizer, estava dentro da lei. Aí alguém deu uma ideia genial, falou assim: por que a gente não vai para um restaurante de verdade, não diz a ninguém que é teatro, você fica sentado numa mesa lá longe, e aí a gente faz a peça e não avisa que é teatro. Aí começam a chegar os atores, cada um numa mesa assim diferente, e mais ou menos longe uma da outra, para criar aquela teatralidade no restaurante inteiro, né? Ele fala assim: não, eu estou dizendo que eu não quero beber vinho, eu não quero sobremesa, mas eu quero um bife assim, eu quero 2 ovos, eu quero batata frita, eu quero um chouriço, não sei o que, pedir a comida aberta. Mas isso foi o primeiro ato. Agora o segundo ato foi quando ele pediu a conta e mostrou a carteira de identidade, assinou e já ia embora. Quando ele ia embora, o garçom falou: mas quem é que paga a conta? Aí começava aquela discussão: mas que lei é essa? Não existe essa lei. Até que então chegava esse ator e dizia: olha, não se preocupe não, eu vou pagar. E ele pagava, o outro ia embora, e ficava no ar aquela ideia: se tem comida na Argentina, por que tem gente que morre de fome? Alguém lá botou o nome Teatro Invisível, e eu até achei graça no nome. Falei: bom, é verdade, porque é invisível o teatro. Agora o que está acontecendo não é, todo mundo está vendo. Na Argentina ainda, eu publiquei o livro que ia se chamar Poética do Oprimido. Aí o meu editor, ele falou assim: olha, eu estive fazendo uma pesquisa aí com as livrarias, e todo mundo diz que não pode chamar Poética do Oprimido,
porque oprimido da ideia de política e poética de poesia. Então eles não sabem em que instante botar o livro. E o cara que é poética do oprimido vai ler e vê que não é poesia, guarda. Né? Então ele falou que o melhor seria botar teatro do oprimido, que aí marca. Eu até achei estranho, teatro do oprimido, eu não gostei muito assim da primeira vista, mas depois ficou esse título, aí passou e agora tá assim. Depois eu fui trabalhar no Peru, então no começo a gente fazia perguntas mesmo, né? Eu terminava a peça e a gente falava assim, bom, mas o que vocês acham? Então, era o que eles chamavam de foro em espanhol, né? Eles falavam foro. A gente fez o que a gente chamava de dramaturgia simultânea. Era assim, a gente pegava uma peça e fazia a peça até o momento da crise. E chegava para a plateia e dizia assim, olha, isso é o que está acontecendo. Agora o personagem aqui, o protagonista, ele não sabe o que fazer. O que vocês acham? Eu acho que devia fazer isso aqui. Então vamos testar. Aí fazia uma improvisação daquela solução proposta pelo espectador. Depois a gente parava e uma outra pessoa dizia, eu acho que está errado, não tem que ser assim não, tinha que fazer tal coisa. Vamos testar. E o mesmo ator fazia, e havia uma improvisação na frente da plateia, que tinha o direito de falar qualquer coisa, mas a plateia era a plateia e nós éramos os artistas que estávamos em cena, né? Até que um dia que aconteceu uma coisa extraordinária, que chegou uma mulher, aí ela contou uma história, que era que o marido dela era um vagabundo, não trabalhava, e ela trabalhava feito louca. E o marido pedia dinheiro ela o tempo todo e dizia que ele estava fazendo uma casa para ela, né? Aí ela dava o dinheiro, aí ele sumia uma semana, 10 dias, aí voltava e dizia, olha, o cimento ajudou muito e tal, e está aqui o recibo. E dava um papel para ela escrito à mão, sem carimbo, sem nada, né? Um dia ela teve uma briga com ele, que ele pediu mais dinheiro, algum problema assim, e ele foi embora. Aí ela chamou a vizinha que sabia ler e falou para ela, por favor, você lê para mim esses recibos para ver se eles são legais, está tudo certinho, né? Aí a vizinha leu e falou assim, olha, a grande surpresa que teu marido dizia você vai ter agora, porque esses recibos não são recibos, são cartas de amor que a amante dele escreve para ele quando ele está aqui com você. Aí ela ficou possessa e falou assim, olha, essa é a minha história, e depois de amanhã meu marido volta para casa. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer uma peça, vai parar no momento que seu marido bate na porta, e aí a gente vê o que a plateia vai dizer. Até que chegou um momento, o marido bate na porta. Quando ele bate na porta, eu paro a cena e falo assim, olha, exatamente esse momento vai acontecer amanhã por volta das 4 da tarde. Aí vieram vindo as soluções. Uma é que ela tinha que ir embora de casa e deixar ele sozinho. Aí ele falou, se você vai embora, eu trago a minha amante para morar aqui comigo. Até que chegou uma senhora muito gorda, muito forte, né? Aí ela falou que ela tinha uma ideia. Então eu fiquei com medo dela, né? Pensei, essa mulher, se eu não dou a palavra a ela, ela vem aqui e arrebenta com a gente. Ela tem uma ideia assim, deu aos berros, ela tem uma ideia assim. Eu perguntei o que é. Ela falou assim, é que a gente tem que ter, a mulher tem que ter uma conversa muito clara com o marido. E depois perdoa. Aí eu acho, pô, isso não justifica tanta cara feia e tal, né? Aí eu falei pra atriz, olha, vai lá ter uma conversa bem clara com ele e depois você perdoa. Aí ela foi e falou assim, olha, é claro que você tem uma amante, é claro que eu não concordo com isso, claro que você não sei o quê, claro, não sei o quê. Aí terminava dizendo, eu te perdoo. Aí eu vejo que a mulher tá furiosa. Aí eu falei, mas minha senhora, a senhora falou que tem uma conversa clara. Aí ela falou, eu não disse isso não. Aí eu falei, mas o que a senhora disse? Ela falou assim, eu disse uma conversa muito clara. Aí eu falei, eu entendi uma conversa muito clara. A senhora disse que não falou isso, que falou uma conversa muito clara. Qual é a diferença de uma conversa muito clara para uma outra conversa muito clara? Só você que não entende, não sei o quê. Aí fiquei nervoso, falei assim, por que a senhora não sobe aqui no palco? E a senhora mesmo mostra que raio de conversa muito clara é essa, porque eu não sei o que é. Começou a dar nele, né?
dá porrada nele. Eu pulei em cima da mulher, mas eu acabei lá com cenografia, caí lá para trás, os outros vieram para tentar ajudar. E ali foi a primeira vez que eu vi ela entrando em cena e sendo ao mesmo tempo personagem e pessoa. Quer dizer, ela continuava sendo ela. Ela era aquela mulher, mas aquela mulher interpretando um personagem. Ela era 100% ela mesma e 100% personagem. Eu vi que era uma coisa muito linda quando o espectador, não aguentando o que está acontecendo em cena, intervém para mudar a cena. E daí para diante eu não vi mais a dramaturgia simultânea. E aí eu chamei de teatro fórum, porque como todo mundo, no fim do espetáculo, dizia queremos foro, eu falei, não, isso aqui é teatro fórum, já é no meio do espetáculo mesmo. O espetáculo é o fórum. Então a gente desenvolveu muito. Aqui na América Latina, o que eu mais fiz foi o teatro invisível na Argentina, o teatro fórum no Peru. O que é mais usado no mundo inteiro hoje é o teatro fórum. How many of you here know that you're at a forum theater event and what that means? Can I see some hands, please? See, it's great. This has been happening with this show. We're doing this work for about 26 years. O moçambicano em si tem uma educação em que assume as informações que vêm no sentido vertical, não discute as coisas. É a grande vitória que nós estamos a conseguir com o Teatro do Planeta, é que as pessoas aceitem discutir as questões da comunidade onde vivem, mas também discutir próprias questões. As pessoas abrem um espaço no teatro para transpirarem segredos, para transpirarem confidencialidades que têm por dentro. Portanto, cada espetáculo é para nós um grande momento de introspecção, onde percebe-se o indivíduo, não só é percebido no grupo, mas ele percebe-se a si mesmo e facilmente encontra caminhos para a mudança. Nós estamos a usar o Teatro Oprimido neste momento para a campanha nacional de luta contra o HIV/AIDS aqui no Brasil, que é uma forma bastante interativa de discutir uma questão que é tabu em Moçambique. Nós não temos educação sexual na escola, por exemplo. Qualquer discussão que envolva a sexualidade leva a questões que são consideradas tabu, que não podem ser faladas em público. E o Teatro Oprimido abre esse espaço para que haja uma discussão de assuntos que não são trazidos à superfície. As nossas prioridades são mesmo de sobrevivência da espécie humana, sobrevivência do moçambicano em particular. Quando eu estava de barriga, fui fazer os testes. Os testes disseram tem 0 positivo. Falei com meu marido, ele aceitou, só que ainda não fez teste. Está a negar. Disse ainda não tem tempo. Como sou uma pessoa sem emprego, é preciso andar ali assim, fazer isto para ver se consigo qualquer coisa, né? Então esse tempo já não queria a pessoa também ir lá fazer essas coisas. Sua saúde é esta, mas eu estou saudável. Não é nada disso que você está pensando. Pedro, tudo acabou. Eu contigo, tudo acabou. Quem gostaria de vir tentar? Eu. Então, agora é a cunhada. Vai assumir a cunhada. Tá bom? Ação! Eu estava a ouvir a cunhada dizer que ela estava no hospital, mas acabou de fazer o teste e ela saiu como uma ser positiva. Já me trouxe desgraça. Que tipo de desgraça? Essa é uma doença. É uma eu doença. Estou saudável. Ela que foi ao hospital é que está doente. Não quer dizer que você não esteja infectado. O que deves fazer é o seguinte. Vais ao hospital para tomar novo teste, também saber o que está a passar no seu corpo. Eu não vou. Isso é tua bola, que é seguro, é ir fazer teste ao hospital. Ok, uma salva de palmas. Pensemos em soluções possíveis para esse tipo de problema. O teatro fórum, fundamentalmente, ele é a apresentação de um problema com todos os conflitos que ele tem, mas no qual o personagem não sabe a solução e opta por uma solução equivocada. Entende? Que leva à derrota, leva a não dar certo, né? Então a gente apresenta o espetáculo do fracasso, né? E a gente fala, olha, isso é o que tem acontecido assim. Agora a gente precisava saber como é que a gente faz, porque o protagonista ele errou, ele próprio não sabe o que fazer.
Então a nossa pergunta é, se você estivesse no lugar dele, faria o quê? Na Índia tem o Jana Sanskrit, que ele fizeram o último festival, tinha mais de 1000 camponeses fazendo marchas e fazendo teatro do oprimido. Que houve uma concentração de 12.000 camponeses, 12.000 camponeses, é muita gente. Eles desfilaram por Calcutá inteira, né? Depois se concentraram numa praça bem central, que é o Wellington Square, e lotaram o Wellington Square, ficou gente lá de fora que não podia entrar porque ela é murada a praça, e esses 12.000 vieram para ouvir discursos. Eles não vieram para, não era show musical, era para ouvir discursos sobre a fundação da Federação Indiana de Teatro do Oprimido. E vieram assim de trem, de barco, a pé. There are some days like today when something that has never happened before happens for the first time, that something that never existed is born. This today is one of those wonderful days. You came here to shout out loud that it is possible to create a new world where all of us can be happy without oppression, wherever human beings can live in a human way. Our jokers and actors were very particular about the fact that the people should start their observation from a family, from the individuals, but from this family operation, they should engage themselves in a journey where they can understand the system patriarchy. So it is a journey from the experience to the theory, from the results to the reason. And this intellectual journey, when people engage themselves, they evolve as intellectuals. And we call it an internal revolution. এই যে নাটকটা যে কি বলতে পারবো না, এত ভালো লাগে কেন, ওই কষ্ট রোদে তাতে কাজ করার থেকে, লোকের বাড়িতে একটা কথা শোনার থেকে. And that internal revolution inspires actors, spectators to act for an external revolution. Performance is not the end, it's the beginning, because we act outside the stage as activists and we act on the stage as actors. So in our case, acting and activism is combined. So therefore, people's struggle evolves, we become the part of that struggle, and very often we succeed. আপাতত এত বছর যে কাজ করছি, কোনো মানে আমার মনে হয় যে এটা কাল্পনিক ঘটনা, এটা যা বাস্তবে ঘটছে, আমার পাশের গ্রামে যা ঘটছে, আমার গ্রামে যা ঘটছে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যা ঘটছে, সেই ধরনের ঘটনা নিয়ে আমরা নাটকে দেখাচ্ছি। তারপরে আমার একটা, তারা আমার বলার জায়গা করে দিয়েছে যে না, তুমি পারো বা অন্যভাবে বাঁচতে পারো। এই যে বাবা মা জোর করে বিয়ে দিচ্ছে, সেটা আমি মেনে নিতে পারলাম না। অনেক গ্রামে আছে যে নাটক ফাটক করলে সেসব মেয়েদের. We started our work in the villages where patriarchy is very strong. Culturally, people are very feudal. But even then, you can see the women are performing in public nowadays. It's a great achievement. They have come out of the kitchen and they are performing in the public, addressing their own questions. They are used to watching a play quietly and going home, but now they see I can go into the play, I can talk, I can have dialogue with the actors, I can fight with the oppressor. My oppressor in real life, maybe I cannot fight, but in the play I can fight. মন্ডলবাবু, এই বুঝি মেয়ে? আমরা দেখতে পারি? ওরা ভালো করে দেয়। ওপা, আমি আমাকে বিয়ে করতে, আমি বিয়ে করবো না। আরে কি বলছিস কি? আস্তে আস্তে না, আমি এমন করে দেখে কখনোই বিয়ে করবো না। আমি চাকরি করবো, তুমি কেন বিয়ে করবো না? আমাকে তো দেখে নিয়ে যেতে হবে, আমার বন্ধু বান্ধব আছে, আস্তে আস্তে দেখি কি বলছে, বন্ধুরা আছে, হ্যাঁ আমি তো দেখে নিয়ে যাবো, নাহলে আমাকে তো লোকে কি বলবে? দেখা একটা সীমা আছে, এমন করে দেখা কোনো দিয়ে দিলে। শোনো, তুমি ছোটবেলা থেকে সেই শুধু মুখে তক্ক করো আর উল্টো পাল্টা কথা বলো, আমাদের সমাজের নিয়ম। তখন কি করবে? বাবাকে যখন লোকের কথা শোনাবে, তুমি কি করবে? তখন আমি তাদের একটাই কথা বলবো যে মেয়েদের এমন করে অত্যাচার করার কোনো অধিকার নেই তাদের। বাহ, এটা আমি জোর গলায় বলতে পেরেছি, এটাই তো অনেক বেশি। Most important thing is that we are creating an opportunity for the people by and large to grow intellectually, because the political culture is very oppressive, because
it always finds people as stupid, and they should only follow. So they want to make people blind followers. So on the other hand, we believe that the people have the perfection, they have the intellect, they have the philosophy. Only thing, it needs to be manifested. It is already there. So what we want to do is, through our theatre, we try to create an opportunity where this perfection will be manifested. So invisible talent within the people will be made visible, and this intellectual growth will allow people to debate, to argue. It will make them argumentative, critical, and that's the way we see our success. Da Índia, que uma mulher falou assim, não, eu não sou oprimida não, porque o meu marido, ele nunca me bate mais do que o necessário. Então, quer dizer, já está interiorizada a opressão, a opressão já está na cabeça. O mundo exterior já entrou na cabeça dela e disse, olha, marido bate, então o teu bate pouquinho, ele é ótimo, então não é opressor. Então hoje a gente não sabe exatamente em quantos países o teatro oprimido está. A gente sabe que está no mundo todo. Da Austrália, dos Estados Unidos, da Índia, a Itália, da Alemanha a Uruguai, a gente sabe que tem teatro oprimido. What we are going to do now is what we call the image theater. Yeah, think about the image that you are going to make. Who has an image card? The first one, come. You come here, she's going, show with your body what is violence. Aí eu comecei a desenvolver o que a gente chama de teatro-imagem. Eu dizia assim, olha, a palavra é muito importante, mas vamos prescindir da palavra e fazer imagens daquilo que a gente quer dizer, né? Então a gente começou a pensar assim, olha, não explica o que é a sua família ou a família, faz uma imagem com o corpo das pessoas. Então você começava a descobrir uma porção de coisas. O rapaz ou a moça pegava o corpo e modelava o corpo para significar aquilo que eles sentiam, o que é a família. Então quando a gente falava família, quer dizer, o que aparecia era sempre surpreendente. Então a gente lia a imagem como quem lê um texto. Você entra na imagem, você transforma aquela imagem, e quando você volta, a imagem desaparece, cada uma para sua casa. Mas você carrega agora uma transformação operada pela sua ação, pelo seu ato transformador. Você transformou, então foi transformado, né? Quer dizer, isso é impossível, uma coisa sem a outra, né? Uma coisa que a gente fazia muito também era com a fotografia, a imagem, né? A gente dizia o que é opressão, o que vocês entendem por opressão. E leva uma câmera para casa e traz uma foto para mostrar o que era opressão. Aí eles mostravam coisa de miséria, mostravam tudo isso. E um dia um menino trouxe um prego na parede. Aí ele falou, você entendeu a pergunta? A pergunta é o que é opressão? E você traz um prego na parede? Aí ele falou, não, para mim é isso a opressão. Eu perguntei por quê. Então ele explicou que ele era engraxate e ele ia trabalhar na cidade sempre, né? Então ele, quando chegava na cidade, ele estava com aquela caixa. E para ele não ter que trazer a caixa para casa, que era longe, uma hora de viagem, e levar lá, ele alugava um prego na parede de uma loja que tinha lá. Então ele pagava o aluguel do prego. Então para ele aquele prego tinha um poder extraordinário de dizer, essa é a minha opressão, né? Então a gente fez, a Cecília e eu, nós fizemos 2 anos, nós fizemos uma oficina que se chamava em francês, se chamava Le Flic dans la tête, quer dizer, o policial na cabeça. E ele teve essa ideia porque ele estava trabalhando com gente na Europa que não tem assim ditaduras explícitas, ele está no filme. Então ele foi buscando e viu que o problema era mais interno, né, que externo. Mas a gente pôs o nome porque a gente acha, pelo menos o que eu me lembro agora era por causa disso, eu sempre perguntava assim, mas cadê a polícia? Porque aqui na América Latina sempre tinha polícia. Ele falava, mas que polícia? Não tem polícia na minha história. Então, se não tem polícia, não é opressão. Opressão para mim tem que chegar a polícia e martelar em cima. Porque eu queria publicar o livro, eu queria chamar o polícia na cabeça. Mas o meu editor francês falou assim, não faz isso porque é tão pessimista, a gente já está numa força. Aqui na França ainda um livro já, Le Flic dans la tête, põe L'Arc-en-Ciel de Désir, que é muito mais, né? É muito mais para cima, então a gente pôs. Aí a gente fez esse Flic dans la tête que era só para problemas
internalizados. Então tem uma luta dentro de você entre o desejo da experiência e aquela ideia de que não pode fazer isso, porque isso não é pra você, porque você é mulher, porque você é latino-americano, porque você é pobre, porque você é negro. Eu uso isso muito para ensaiar, porque para mim são ensaios também, quer dizer, são formas de ensaio, não é só teatro oprimido. Vai montar uma peça, pô, você tem que pegar o ator, e fazer ele fazer de 10 desejos diferentes, depois junta. Cada vez que você tem um interlocutor diferente, é o gato, é o presidente da República e a mãe, você vai buscar dentro de você partes da sua global identidade. E você vai descobrir que além dessas 3, você tem 30 a mais, ou você tem 300. Então você descobre quem você é, não é? Então a nossa ideia é descobrir que opressores estão internalizados, como é que a gente visualiza, a ideia toda de teatralizar é visualizar essas pessoas, é a professora primária, é a mãe, é a avó, é o tio, é o patrão. A opressão não está necessariamente no exercício do poder, está na sua existência. Se eu tenho o direito de fazer mal a uma pessoa, isso já é um mal. Quer dizer, o fato de eu ter o direito, ter a possibilidade, ter o poder de fazer alguma coisa contra alguém, de oprimir alguém, isso já é opressão, mesmo que eu não exerça, mesmo que eu seja bonzinho, né? Entende? A opressão está dentro da cabeça. E essa é a melhor opressão do mundo, né? O que diz o Paulo Freire. Quando o oprimido concorda com o opressor, é o céu para o opressor, porque ele não precisa estar fazendo esforço. Ele não pode aceitar o mundo como ele é, ele tem que estar sempre transformando, porque do jeito que ele está, não dá para continuar muito não. Quando eu voltei para o Brasil, a gente começou a fazer o teatro legislativo, que era pegar tudo isso, né, todas essas técnicas, e com o tempo lá a gente fez uma demonstração. Eu era vereador, mas a gente continuou depois e aprovamos leis depois mesmo. No teatro, o pessoal dava sugestões, olha, tem que botar isso também, tem que botar aquilo, tem que botar não sei o quê, e a gente votava e tal. Mas depois tudo foi analisado por pessoas que entendiam da lei, né? E depois eu, na Câmara, tentava fazer com que esse projeto de lei fosse aprovado. E a segunda proposta é de trocar esta terra por outra terra, de igual capacidade. 15 votos a favor. Quem é contra? Quem rejeita, levanta o cartão vermelho. Tem 13 leis municipais. Nem todas são respeitadas, mas são leis. Tem a mais importante de todas, que foi a primeira lei brasileira de proteção às testemunhas de crimes. A gente descobriu coisa que tinha aqui uma casa da testemunha, com endereço e tudo, que eles põem a testemunha naquela casa da testemunha. Pô, você tem que torná-lo clandestino. Foi a primeira lei brasileira. Depois ela foi adotada pelo Estado do Espírito Santo e o pessoal, os advogados lá, eles cotejaram a lei brasileira atual com a nossa, tudo que era nosso está na lei brasileira. Só que a lei brasileira é muito mais ampla, né? Porque aí pega o território nacional inteiro. Mas foi a primeira lei brasileira. Introduziu a ideia da identidade temporária, quer dizer, enquanto a pessoa está correndo risco de vida, então o governo tem que dar uma identidade temporária, tem que dar a transferência na mesma profissão para um outro lugar da cidade ou em convênio com outras cidades. A gente tem um centro. Então o que é o centro? Eu sou o diretor artístico. Agora a gente tem o que a gente chama de coringas. Eles são 8. Eu trabalho com os 8 e eu trabalho no seminário. O seminário é o texto. Então a gente analisa os textos, discute os textos que eles produzem, tudo isso. Então o meu trabalho é com eles, com os 8. Os 8 fazem duplas e vão então para Recife, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. No presídio, um homem, uma mulher não tem mais nome. Eles ganham um número. E quando você vai chamar um ser humano, você chama de 24, 05, 88. E esse ser humano passa a ser um número. Ele é desumanizado em muitos sentidos. Mas na sua identidade primeira, que é o seu nome, ele perde esse direito humano básico, fundamental. Mas em Mato Grosso do Sul, o único lugar que havia espaço bastante era justo em frente a uma cela
que é uma cela muito grande, em que os presos iam ficar olhando. Então, já não tem lugar para fazer, vamos fazer aqui mesmo, porque eram os participantes da oficina e pessoas convidadas por eles e tal. E nós começamos o espetáculo. Quando terminou a primeira apresentação, nós dissemos, bom, este é o problema, quais são as soluções? Vamos representar de novo, vocês digam para e entre em cena. E começou um espectador dizendo para, entrava em cena, substituía e mostrava o que ele pensava que seria a solução. Entrou o segundo para, entrou o carcereiro, entrou todo mundo que estava por ali, ia entrando até que de repente a gente ouviu uma voz bem alta, forte, gritando para. Olhamos, era dentro da cela. Dentro da cela estavam presos com a mão levantada, dizendo, eu tenho uma solução. O carcereiro não hesitou, foi lá, abriu a porta da cela, ele saiu, entrou em cena, mostrou a sua ideia e saiu, e um outro preso falou para, e veio também 3, 4, 5 presos, foram saindo da cela e foram mostrando o que eles achavam que seria uma boa solução para aquele problema. E quando terminou, ele falou assim, torna a entrar, trancaram a porta de novo. Essa visão que a gente tem do teatro, de libertar a plateia, ali ela ficou metaforicamente representada por uma chave de verdade, numa cela de verdade, e um preso que se libertou. Depois voltou para a cela, né, porque a pena não tinha sido cumprida. Eu gosto muito quando uma história tem um valor simbólico, metafórico, né? Porque o que a gente quer fazer com a plateia é isso. As plateias, em geral, elas estão encarceradas na plateia. Está no seu assento, fica quieto, né? E o que a gente quer fazer é dizer, olha, primeiro veja e respeite a nossa obra. Agora depois você tem que entrar em cena também e mostrar a sua. Então é um diálogo, né? Onde está a paz? Será que está escondida? Será que está pesada? Ou será que foi banida? Onde está a paz que tanto desejamos? Temos que cuidar do que nós amamos. Nesse programa que a gente faz na escola, a gente está tentando abrir a escola para ela própria, né? Para que o aluno seja ouvido, para que o professor também seja ouvido, para a comunidade seja ouvido, mas também um link, na verdade, uma ligação com a comunidade em geral. Então, nessa ideia, a gente construiu um espetáculo sobre violência doméstica, espetáculo sobre preconceito dentro da escola, como racismo, por exemplo, espetáculo sobre abuso de poder na escola, professor abusando do poder em cima do aluno, ou abuso da direção em cima do professor, né? Questões entre alunos, a questão da família, a influência da família na escola, como é que a família influencia na educação dessa criança. A coisa mais interessante que eu achei que foi que ele mostrar uma nova ideia através da nossa ideia, entendeu? Ele pegou as bandeiras e ele falou assim, ó, desenha a bandeira do Brasil. Tá bom, vamos lá desenhando, então. Aí eu falei assim, o que isso significa pra vocês? Aí fala, pô, todo mundo falando de patriotismo, que não sei o quê, que o Brasil é um país muito lindo, muito rico, em natureza, fauna, flora. E ele falou assim, então desenha o Brasil do jeito que vocês acham. Aí todo mundo parou, botava bastante mar. Aí pensou e falou assim, pô, o Brasil não é tudo isso que a gente tá pensando. Tem inflação, FMI, o Brasil tá sofrendo problema de economia. E o que a gente fez? Pegou tinta preta, tinta marrom, vermelho, falou assim, olha, aqui representa não sei o que, aqui representa o sangue, que tá vendo muitas mortes no Brasil, doença, e foram botando tudo que o Brasil realmente, infelizmente, está acontecendo, entendeu? Você entra numa escola, você entra num outro mundo, que está lá dentro, que se comunica pouco com a sociedade, e é muito parecido com um presídio. Aqui no Rio, por exemplo, se você vai na Zona Oeste, você vai em algumas escolas, tem a impressão que